Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, que Deus proteja vocês todos. É o seguinte, em relação ao clássico, o Palmeiras era para ter metido um 5 no Corinthians. 5 seria o mínimo daquilo que foi o jogo. Mas só que tem uma coisa também, a maioria da imprensa, daquilo que veio comentando do jogo lá na Arena Barueri, vocês acham que o Corinthians, porque perdeu o jogo, já acabou? Calma, calma, que por sinal, o jogo que o Palmeiras tinha que ganhar contra o Corinthians era no Allianz Parque do Paulista. O jogo que precisava ganhar era também na Neoquímica Arena. E ganhou no Brasileiro, que tem 38 rodadas. E que parabéns ao Palmeiras. Parabéns ao Abel, que mudou a forma do Felipe Anderson jogar. Parabéns ao Facundo, que foi o melhor jogo dele com a camisa do Palmeiras. Parabéns ao Vitor Roque, que não fez gol porque o Gustavo Gomes estava impedido, mas jogou muita bola. O Palmeiras deu um chocolate. Um chocolate. O Corinthians entrou achando que já era o campeão do mundo. O Corinthians entrou. O único jogador, para mim, que jogou uma bola redonda foi o Memphis, que partiu para cima, derrubou os caras, bateu no peito e foi para cima em relação ao jogo. Foi um jogaço do Palmeiras. Esse é o jogo do Palmeiras, que foi campeão da Libertadores. Esse é o jogo do Palmeiras, que foi campeão paulista, Copa do Brasil, Supercopa, tudo, menos Mundial, porque vocês não têm Mundial. Um dia, talvez, vocês vão poder ter. Eu não sei quando, eu acho que eu não vou estar mais nesse plano. Eu vou voltar como Rottweiler. E aí eu vou ver se vocês ganharam ou não, porque vocês têm a chance agora contra o Inter de Miami, contra o Porto e com o Al Hilal do Egito. Acho que se eu não estiver errado. Al Ahly do Egito. Obrigado, Ricardinho, monstro sagrado. E aí tem que classificar até o segundo colocado. Mas como eles fazem tudo pro Messi, a FIFA faz tudo pro Messi. Copa do Mundo pro Messi, faz Copa América pro Messi, faz Mundial pro Inter de Miami, faz pro Messi. Então você tem o Porto, que é um time de muita... Hoje até que não está jogando muito, mas é um time forte. Você tem a Inter de Miami, o Palmeiras. Vamos ver o que vai acontecer. Do jogo que fez no sábado contra o Corinthians, o Palmeiras tem condições sim de classificar. No jogo anterior, não. Que por sinal, esse foi o melhor jogo do ano do Palmeiras. Jogando na Arena Barueri, com 25 mil pessoas, 20 mil pessoas, arregaçou com o Corinthians, mostrou uma força incrível do Abel e o Corinthians não desenvolveu. Olha só, Mateuzinho jogou mal, André Ramalho jogou mal, o outro zagueiro... Kaká mandou tomar caju. Kaká, se você conseguir fazer 1% do que eu fiz no Corinthians, talvez as pessoas vão lembrar de você no seu futuro. Quando você parar de jogar bola igual eu, os caras vão falar, um tal de Kaká jogou aqui, tá? 1% só que eu. Porque você jogando bola de zagueiro, o Corinthians precisa urgentemente contratar mais 2 zagueiros. Aí você pega o Matheus Bidu, é substituído no intervalo. Entra o Hugo, os dois não jogam nada. Ranieri, que tinha feito 5, 6, 7, 8 partidas, arrebentando como melhor jogador, não jogou absolutamente nada. Aí vem o Carrilho, o craque do time, o cara que não jogou nada também. E que pode não jogar. As pessoas têm que entender isso. O Corinthians jogou mal, faz parte do jogo, e aí tem que buscar o resultado contra o Fluminense. E que o Campeonato Brasileiro, Souza, Rosinei e também Godoy, você tem a oportunidade de você dá a volta. Você pode perder um jogo, você tem como recuperar no Campeonato Brasileiro. Pergunta para vocês três, primeiro, antes da gente falar do jogo, do baile que o Palmeiras deu no Corinthians. Para você, falhou o Matheus Donelli ou não, Souza? Eu acho que no segundo gol, sim. Para você, Rosinei? Eu acho que não, craque. Tá, para você, Godoy? Não falhou, não. Em nenhum Felicidade de quem chutou. Deixa eu falar uma coisa para você. Há uma parte da mídia social que tá tudo bem. Hoje todos têm o direito de ter o YouTube, Instagram, de todo mundo fazer tudo que vocês fizerem. Tanto é que, a verdade, as pessoas editam tudo que a gente fala e vira... Conteúdo. Vira conteúdo para vocês. Tudo que eu falo aqui, o Souza, o Godoy, o Rosinei, os donos da bola, vira conteúdo para todo mundo. E tá tudo bem. Pode usar o meu conteúdo de tudo que eu faço.
Baita Amigos não, Apito Final, né, Donos da Bola, Rádio Caquiné 017, Rádio Bandeirantes, não tem problema, o meu Instagram pode usar, não tem problema nenhum. Antes eu ficava muito bravo comigo, hoje eu já não fico mais e todo mundo pode usar. Deixa eu falar, vocês usarem a rede social para dizer que o Corinthians perdeu por causa dos 2 gols, meu irmão, quem falhou foi o Carrilho. Quem falhou foi o meio-campo do Corinthians, que não teve ninguém marcando o Emiliano. Ninguém deu o bote. E as 2 bolas foi na bochecha. Não tem como pegar. Ah, se o Hugo tivesse lá, talvez pudesse. Óbvio. Óbvio que sim. Sabe por quê? Porque a envergadura dele é muito maior que o Matheus Donelli. Óbvio que sim. Agora, colocar a responsabilidade em cima do menino, isso é uma injustiça, no meu ponto de vista. Qual é a força do Palmeiras, o que o Palmeiras fez de melhor e por que o Palmeiras jogou muita bola nesse jogo contra o Corinthians, na Arena Barueri, um lugarzinho difícil de ir. E o Palmeiras jogou muita bola, concordo com você que era para ter sido, no mínimo, 4-0 para o Palmeiras. O que me chama a atenção disso tudo foi a forma como o Palmeiras jogou, o Abel mudou muito o time, parou aquela loucura de estar cruzando para ninguém, né? Porque tinha o Vitor Roque dentro da área. Por que você acha? Taticamente. Porque o Felipe Anderson veio de uma função diferente, toca jogando, mais a bola, é um jogador inteligente, que jogou o melhor jogo dele com a camisa do Palmeiras. Veio o Richard Rios tocando a bola, veio o Facundo tocando a bola. Foi um time que trabalhou a bola. Ele tem time para isso, Isso, mas quem errava isso era o Abel. Era o Abel, e tanto que era criticado aqui. Quando ele fez aquilo que o time dele pode fazer, a gente está elogiando. Está elogiando. O Corinthians deu muito espaço, deu bastante espaço, mas o que me chamou a atenção nisso tudo que você está falando foi a entrevista do Emiliano depois. O Emiliano não pode ir nessa, de falar, não, a gente foi campeão paulista. Você pode me dizer, mas foi, tudo bem, foi, mas já passou. É outro campeonato. Você precisa pedir para os caras reagir. Você não pode condicionar uma derrota a um título passado. Você tem que... O Corinthians tem time para poder brigar. Você não pode... Mas também a imprensa, você não pode colocar o Corinthians como um time fracassado porque perdeu um jogo e foi campeão paulista outro dia. Por isso que eu tô contra o próprio Palmeiras. É por isso que eu tô te falando. Você não pode ficar preso a uma coisa que já passou. A gente tá no Brasil. Você fica aqui toda hora que eu falo do São Paulo, você fala que foi campeão da Copa do Brasil, não ganhou uma Libertadores, ganhou uma Sul-Americana, você fica falando isso? É que assim... Ou é mentira minha? Não, é quando você... É mentira minha? Quando você me pergunta algo baseado no passado. Aí eu vou lá para trás. Mas as pessoas perguntaram também no passado para ele. Não, tudo bem. Não, tudo bem não, se você define o que você quer, pô. Ele não perguntou pro passado, não perguntou pro passado. Ele condicionou a derrota e deu uma explicação dizendo que o Corinthians tinha sido campeão paulista, que foi campeão. E não foi? Foi, mas você não pode ficar... Foi o melhor time, depois... só perdeu um jogo no Paulista. Isso, mas você não pode... Mas não é por causa disso que vai arrebentar com o Corinthians porque perdeu pro Palmeiras. O jogo mais fácil, talvez, seria esse. Pro Corinthians enfrentar o Palmeiras, que hoje quer tem muito mais dinheiro, 500 milhões para 2 jogadores. Quem ganhou o jogo lá no Allianz Parque? O Corinthians. Quem que empatou na Neoquímica Arena? Corinthians. E quem que foi campeão? Foi campeão. Em 5 jogos, como é que tá isso aí? Então, 5 jogos. Mas quem ganhou o último jogo agora? De 2... Ah, mas só vale um jogo? Não tô dizendo que vale. Eu tô falando Mas você tá dizendo! Não, craque, eu tô falando da maneira que foi. Da maneira que foi. Tá certo. O Corinthians não atacou, teve O Palmeiras atacou o Corinthians no Paulista nos 2 jogos? Não atacou. Então? E o que a gente fez aqui? Criticamos o Abel? Claro que a gente criticou. Tá certo. E a gente tá criticando o outro lado Tá agora. bom, então, Rosinei, o que você viu do jogo? O que você enxerga em relação a essa derrota pro Corinthians e a vitória esmagadora do Palmeiras, que é um time para ganhar o Brasileiro? Craque, realmente, acho que a grande questão aí do Corinthians é a atitude dos jogadores. Você pode até jogar mal, é normal, faz parte do futebol você jogar mal, ter uma atuação ruim no seu dia, mas assim, a atitude dos atletas que acho que talvez é a grande questão e talvez por isso o pessoal falando. Sabe o que eu vi, Rosinei, disso que você está falando? Sabe quantos cartões tiveram os jogadores do Palmeiras? 6. E mais do Abel, 7 cartões amarelos. Sabe quantas faltas o time do Palmeiras fez dando, mas na bola, no jogo? Porque você é árbitro, né? Você foi árbitro. Pode fazer falta, né? Falta é do jogo. É do jogo, né? Ó, o Palmeiras, pum, no meio campo, pau, pau. O Palmeiras não deixou o Corinthians. E os jogadores do Corinthians entraram achando que ia ser
igual, e não foi, no meu ponto de vista. É exatamente isso, a atitude dos atletas dentro de campo, né? Você vê os gols que o Palmeiras faz, lógico, não tem como não falar da questão da qualidade do posicionamento do Palmeiras, né? A atitude dos jogadores do Palmeiras, a mudança de esquema tático que o Abel implementou na sua equipe, mas assim, a atitude dos jogadores do Corinthians foi muito apática. Muito. Se você olha o gol, né, os 2 gols do Palmeiras, ninguém pressiona o cara Ninguém que dá vai finalizar, entendeu? Ninguém pressiona. Então, Verdade, assim, essa é a grande questão. Aí cai tudo em cima do Matheus Donelli, que eu também não vejo que não é justo e também não foi culpado. Ô, Godoy, qual a ideia do Palmeiras jogando essa bola e tentando algo mais? A entrada do Paulinho também, que jogador que é o Paulinho, hein? Joga muito. Pelo amor de Deus, o moleque joga pra caramba. E qual a ideia? Vitor Roque jogou muito bem, muito bem. Facundes, melhor jogo. Felipe Anderson, Richard Rios. O time do Piquerez, o craque do jogo pra mim. Qual a ideia do Palmeiras ganhando esse jogo e buscar realmente algo melhor? Porque o Palmeiras estava sendo muito criticado por não jogar bem. E jogou muita bola. A motivação para esse jogo que aconteceu era muito maior por parte do Palmeiras do que por parte do Corinthians. A necessidade de ter um desempenho individual melhor, coletivamente se apresentar melhor, era do Palmeiras. E isso foi cumprido. Esse momento que o torcedor palmeirense tanto aguardava aconteceu. O Palmeiras se fazer e ser superior ao adversário de acordo com a qualidade que tem dos seus jogadores. O desempenho esteve lá em cima, é manter a regularidade. Interessante que o Rafael Veiga não jogou e o time teve esse desempenho. Será que é por causa da ausência do Rafael Veiga? Não, é porque nesse momento a necessidade de vencer o adversário era muito maior no Palmeiras do que no Corinthians. É muito